Tudo bem? E aí, tudo certo, e você? Tudo certinho também. Vamos começar? Vamos lá. Primeira pergunta, para a gente saber, tem inúmeras linguagens de programação. Por que Python para Pentest? Bom, primeiramente, agradecer aí o convite, poder participar aqui com vocês. É muito bom estar trazendo essa representatividade também para a área de segurança, as mulheres aí, que quem sabe com o que eu possa falar aqui traga ainda mais mulheres para a nossa área. Então, isso aí. Então, sobre o Python, é uma linguagem bastante simples assim para quem quer começar a programação. Porque ela tem uma sintaxe fácil, ou seja, a sintaxe é como se fosse a forma de escrever um código. Então, se você com Python, você basicamente está escrevendo mais ou menos o que você está pensando e você pode fazer com que qualquer outra pessoa consiga entender aquilo mais rapidamente. E aí, no Python, por exemplo, diferente de outras linguagens tipo Java, é uma linguagem que ela é muito extensa. Por exemplo, se você quiser fazer um print no Python, que seria colocar alguma resposta para aparecer na tela, você só tem que colocar o comando de print. E aí você coloca o print, o que você quer que apareça e vai estar aparecendo na sua tela. Já no Java, por ser uma linguagem extensa, por exemplo, você tem que colocar o system.out.print e colocar uma informação ali. Ou seja, então o Python já começa tendo essa vantagem de ser uma linguagem com uma sintaxe muito fácil. Além disso, na área de segurança, muitos desenvolvedores, pesquisadores da própria área acabam utilizando o Python justamente por ser muito fácil, tem uma comunidade muito ativa, tem diversos tipos de bibliotecas que acabam ajudando no próprio desenvolvimento de ferramentas para a nossa área, e também ela acaba sendo muito importante porque muitos pesquisadores acabam, na hora de desenvolver exploit, que seria como se fosse script que você usa para uma determinada vulnerabilidade, ele acaba sendo muito simples e rápido. E aí você consegue já gerar, por exemplo, uma prova de conceito sobre isso. Então, Python, hoje em dia, ela acaba sendo uma ferramenta muito utilizada. E, assim, tem muitas vantagens mesmo. Agora, para a gente saber como que eu aprendo Python e qual é a melhor forma de aplicar esse aprendizado. Então, eu posso falar por experiência própria. Tem duas formas que eu acho e considero que você pode aprender Python. A primeira delas é o que eu considero assim, quando você já está numa graduação, geralmente já de engenharia ou computação, você acaba tendo matéria de lógica. Então, se você souber já bem a lógica de programação, se você tiver acesso a isso, por exemplo, acaba sendo melhor para você pegar essa linguagem, porque a lógica acaba sendo o principal de qualquer linguagem. Então, se você souber a lógica, você consegue pegar Python ou linguagem C, qualquer outra linguagem. E aí, também você pode ver videoaula, ou uma outra forma também seria você ler apostilas, documentação acaba sendo bastante interessante. E aí eu considero que para você poder, de fato, aprender essa linguagem, é você procurar um problema. Que a melhor forma de você conseguir aprender uma linguagem é você procurar um problema que você se sentir motivado em fazer aquilo e dessa forma procurar uma solução. Então, eu considero que assim, óbvio que você pode assistir vídeo e tentar reproduzir o que é feito, mas se você tem um propósito e colocar uma ideia em mente, aquilo fica muito mais fácil de você ir atrás e tentar procurar. E aí você pode fazer vários exemplos, como, por exemplo, tentar criar um script para mandar e-mail, por exemplo. Já começa sendo uma ideia, procurando biblioteca do tipo. Existem fóruns que ajudam bastante, por exemplo, para você que quer começar a aventurar nisso. Por exemplo, o Stack Overflow acaba sendo uma comunidade muito grande, onde as pessoas acabam fazendo diversas perguntas e várias pessoas respondem. Inclusive, eu já respondi algumas perguntas também, porque quando você vai melhorando o seu conhecimento, é muito legal de você poder ajudar as outras pessoas. Sim, com certeza. É uma metodologia bem eficaz, né? Você tem um problema que você quer resolver, você vai se sentir motivado de qualquer forma. Exatamente. E um programador que ele quer entrar na área de segurança da informação, por ele já ter essa base de conhecimento das linguagens, fica mais fácil para ele? Então, eu posso contar pela minha própria experiência. Eu comecei inicialmente na área de TI, pela área de desenvolvimento, trabalhei bastante com a parte de automação e parte web também. E aí, quando eu resolvi ter o estalo de quero começar a ir para a área de segurança, eu comecei justamente pela área de segurança ofensiva para poder aplicar na área web. E assim, acaba que desenvolvimento ajuda em todas as áreas dentro da segurança, porque acaba sendo uma habilidade muito necessária. Você consegue, por exemplo, ajudar a encontrar problemas no log de um sistema,
por você poder procurar um arquivo, procurar strings ali que você consegue manipular, você consegue utilizar a data science para dentro da segurança, tem muitas interações mesmo. E aí acaba que, por exemplo, quando você já é desenvolvedor e consegue ir para a área de segurança, você tem uma skill diferente e que muitas das vezes quem já está na área acaba indo muito pela área de infra ou redes e acaba tendo um certo bloqueio de querer aprender a programar. Então acaba que quando você já tem essa skill e você vai para essa área, é muito mais fácil você aprender redes e, por exemplo, aprender sistemas operacionais do que você começar pela programação. E aí você acaba que meio que consegue ajudar todo mundo ali da sua equipe. Perfeito, Michele. Python é uma das linguagens que mais possuem bibliotecas, né? Esse fato contribui para ele estar no topo das linguagens mais usadas por profissionais da área de segurança? Com certeza, porque as bibliotecas são como se fossem funções que você pode importar para dentro do seu código e facilitar o seu desenvolvimento. Então, quanto mais pessoas estão ali querendo desenvolver e ajudar com a comunidade, mais gente vai estar querendo utilizar aquela linguagem. E para ela ser bastante simples, então, assim, as bibliotecas acabam fazendo bastante sentido. E aí, no dia a dia mesmo, você consegue utilizar várias dessas bibliotecas. Por exemplo, a biblioteca de JSON para você tentar, como se fosse pegar uma informação, por exemplo, do GitHub, que é como se fosse um repositório de código, você quer extrair informação do seu próprio GitHub, você pode utilizar essa biblioteca para poder trazer essa informação. Você consegue, por exemplo, criar automações também em cima disso. Então, acaba que, sim, é muito interessante. Pegando o que você falou sobre automação, quais tipos de automações eu consigo fazer em um pentest usando Python? Então, tem várias abordagens. Uma que você pode fazer, por exemplo, é utilizando o Selenium, que é uma biblioteca que é própria para automação, que você consegue interagir com uma interface web, por exemplo. Então, você consegue interagir com essa interface e você consegue manipular ela. Então, você pode tentar colocar alguns escapes ali para poder fazer com que o próprio site consiga reconhecer aquilo. Você também consegue utilizar a automação para tentar enumerar, por exemplo, diversas páginas em web, por exemplo, porque muitas das vezes acontece quando o desenvolvedor resolve criar uma aplicação, ele coloca diversos IDs para enumerar a página. Isso pode levar a outros problemas também, como SQL Injection, mas você também pode ver se você consegue enumerar páginas. E aí você consegue, dessa forma, com Python, acelerar esse tipo de informação. Porque às vezes acontece se você não conseguir utilizar um programa tipo Burp para tentar mexer nessa requisição, por questão de certificado e tal, então acaba que se você usar isso em Python, você acaba sendo mais rápido. E aí você tem diversas bibliotecas, como a biblioteca Request, por exemplo, para você ver se você conseguiu ou não acessar aquela página. E se ela dá um status de 200, por exemplo, você conseguiu acessar. Então, acaba facilitando bastante. Se você fosse contratar hoje um pentester, Python seria um diferencial muito grande? Colocaria ele na frente? Eu acredito que sim, porque não só por ser Python, mas por você já saber programar, então você acaba que consegue ser um coringa ali dentro da sua equipe, porque você consegue ajudar as pessoas, ter ideias diferentes, ser inovador, e aí, com isso acaba que sim, acaba sendo um diferencial enorme poder utilizar Python. Quais outras linguagens de programação você considera importantes para um pentester? Então, acaba que hoje em dia acaba que o pentest ocorre bastante na área web, justamente porque hoje em dia os programas, né, que eram desktop, estão migrando muito para essa parte web. Então, acaba que uma linguagem que naturalmente acaba sendo muito utilizada por desenvolvedores atualmente é o JavaScript. Então, acaba que o JavaScript é uma linguagem que deve ser utilizada e ser aprendida pelos pentesters, porque se você entender essa linguagem, fica mais fácil você tentar encontrar erro e tentar, dessa forma, chegar numa vulnerabilidade. Você consegue entender os erros da própria aplicação e justamente porque o JavaScript é utilizado por diversos frameworks, por exemplo, o React ou o Vue, então acaba que, assim, eu considero uma linguagem importante. Assim como também o Go, é uma linguagem que está crescendo cada vez mais. Então, principalmente também com a parte de IoT. Mas, assim, em segundo lugar, eu colocaria realmente o JavaScript. Perfeito. Quais seriam os pré-requisitos que você deixaria bem pontuados para uma pessoa concorrer a uma vaga na área de segurança da informação?
Então, como eu trabalho na parte de Red Team, eu acredito que a pessoa saber programar acaba sendo um diferencial muito grande, porque você pode, de fato, inovar dentro da área, você pode criar suas próprias ferramentas e facilitar muito o trabalho. E também, assim, quando você já sabe sobre redes, sistemas operacionais, isso acaba ajudando bastante. Mas, principalmente para quem está entrando e, por exemplo, ainda está na faculdade, tem outras coisas que também acabam sendo interessantes de você aprender, como, por exemplo, se você quiser entrar, se você estiver na faculdade e participar de projetos de extensões, são bastante interessantes você participar. Eu, por exemplo, participei de um que era de segurança e foi isso que acabou me induzindo a querer aprender mais sobre Python. Perfeito. A gente vê muita presença das comunidades, né? Como que é importante, seja numa faculdade, seja num evento. Então, assim, as comunidades a gente acaba engajando um ao outro. E para a gente finalizar aqui, qual que você acha, quais são as dicas que você deixa para alguém que está querendo começar na área da segurança da informação? Então, a primeira delas é realmente ter muita força de vontade de querer aprender. Constantemente tem alguma coisa nova para você se apoiar. Então, assim, ter curiosidade e criatividade são fatores essenciais para você querer entrar na área. E aí, você também querer participar de comunidade, por exemplo, querer assistir mais sobre a RoadSec, tentar ver bastante sobre vulnerabilidade, às vezes no Twitter mesmo as pessoas acabam colocando, realmente tentar se informar. Hoje em dia tem vários youtubers, por exemplo, que acabam trazendo conteúdo de segurança, que dessa forma você acaba ficando mais antenado e aí isso acaba ajudando bastante na hora que você quer entrar, para você saber qual caminho, se você quer começar indo pela área da defesa ou pela área do ataque, e aí acaba sendo muito bom. O pessoal já anotou aí as dicas e agora eu vou pegar algumas perguntas do pessoal do chat para a gente já ir respondendo. O Eduardo Rafael Cardoso perguntou: você recomenda a Python como uma primeira linguagem ou recomenda uma linguagem mais verbosa para ver a simplicidade do Python? Eu acredito que para quem quer realmente começar e tem aquela vontade de querer logo programar, o Python acaba sendo uma linguagem muito boa de entrada, porque você não tem que se preocupar com a parte de sintaxe, por exemplo, botar chaves, colocar parênteses dentro do seu código. Você não tem que se preocupar, por exemplo, de ter que declarar se aquela sua variável é um inteiro ou se é uma string. E o Python você não precisa de nada disso. Você coloca a sua variável e vai montando ali o seu código da maneira que você quer. Então, eu acredito que o Python ele é muito bom nesse sentido. E além de que, por ser uma linguagem fácil, isso também vai estar trabalhando bastante a questão da lógica. Então, eu acho que vale você começar por Python para depois ir para uma linguagem assim, mais difícil, vamos dizer. Ótimo. Então, já fica aí, galera, que quer iniciar, pega o Python para começar. Outra pergunta do GF Badê. Como aprender a usar essas várias bibliotecas efetivamente? Onde tem uma lista delas e os manuais? Geralmente, eu acabo pesquisando muito em Stack Overflow, porque é uma comunidade bastante ativa, e geralmente se você tem uma dúvida, e se você procurar dentro do Stack Overflow, você consegue encontrar mais ou menos o caminho como você seguir. Mas existe uma documentação própria do Python também, que se você escrever python.org, você consegue encontrar a documentação certinha de cada uma das funções e bibliotecas que existem. E aí, com isso, você consegue entender quais são as variáveis que você tem que colocar, quais são os parâmetros para você usar dentro dessas funções das bibliotecas. Então, eu realmente recomendo para quem está começando tentar criar seu próprio projeto e tentar utilizar o Stack Overflow como uma iniciativa para poder procurar suas dúvidas e além da documentação, que é sempre muito importante, porque ali você vai ter uma referência de onde inicializar. Ótimo. Vamos para a última pergunta do pessoal. É da Kenny Pinheiro. Como estudar Python mais focado para pentest? Algum material em específico você poderia indicar? Como eu acabei começando pela área de desenvolvimento, eu já tinha esse background de desenvolvimento. E aí, com isso, eu acabei já sabendo mais rapidamente o Python. Mas aí, quando eu comecei a estudar segurança, acabou que uma coisa foi levando a outra. Eu comecei a ter problemas dentro da área de querer tentar automatizar alguma situação, por exemplo, tentar utilizar as bibliotecas de JSON, ou então, por exemplo, o Selenium. E aí, com isso, eu fui imaginando os problemas que tinham ali e tentando criar soluções para aquilo que eu estava procurando. Ou então, por exemplo, como utilizar bibliotecas request. Então, o que eu posso falar realmente seria interessante você começar a entender como é que funciona a segurança
procurar um problema, por exemplo, você pode tentar criar um portcam, que seria tentar fazer uma varredura ali do seu sistema, colocando o IP e tentando descobrir ali se existe alguma porta com alguma aplicação aberta. Isso já é uma coisa muito interessante para o pentest. Embora existam outros códigos que já façam isso, mas você pode criar o seu próprio. E aí você vai criando seus próprios desafios. E aí eu acredito que isso possa fazer uma grande diferença. Ou então aprender como é que funciona a API. É uma outra coisa também que a gente utiliza bastante dentro da área de pentest, porque acontece que muitos desenvolvedores acabam não tratando tão bem uma requisição, e aí, por exemplo, deixa requisição com GET, com POST, e aí, ou com PUT, e aí você vai tentando alterar essas requisições, tentando colocar diversos parâmetros, e com isso você consegue, por exemplo, quebrar a aplicação. Então, assim, se você conseguir entender o fundamento do Python, tentar entender o que é um while, o que é um if, um for, e aí depois disso tentar aplicar isso focadamente para a segurança, começando com esses exemplos mesmo que eu comentei, eu acredito que já é um ótimo caminho. Ótimo, Michelle. Não sei nem como te agradecer por tanta informação que você está compartilhando aqui com a gente, tanto conhecimento. É muito bom ver mulher aqui com a gente, que isso incentive outras mulheres a virem para cá, estarem aqui com a gente, para que a gente chame outras meninas também para entrarem nas faculdades e mostrem para elas que tem lugar para elas aqui com a gente. Sim, com certeza. O que a gente mais quer, né, é que apareçam mais mulheres para a área.